Nós estamos chegando ao final dessa série de reflexões a respeito do Apocalipse. Esse é o último sermão e assim eu quero encerrar essa nossa passagem pelo livro do Apocalipse, principalmente no púlpito, lendo com vocês Apocalipse 21. Se você está estudando conosco, você sabe que o Apocalipse vai até o capítulo 22, mas nós aqui estamos no capítulo 21, antecedendo aí o último capítulo, quase no finalzinho do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar o tema Ouvindo a Voz de Deus. E aí você pode me acompanhar no capítulo 21, versículo 5, e eu quero então ler depois outros textos e outros versos que se encontram aqui no capítulo 21, mas nesse exato momento nós vamos ler o verso que vai nortear toda a nossa reflexão e que será a base para a nossa meditação nessa noite. Então, Apocalipse capítulo 21, você pode abrir aí na sua Bíblia, me acompanhar, e se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu peço que você a deixe aberta para que você possa acompanhar os outros textos que eu citarei, e se você não tem a sua Bíblia, nesse momento onde você estiver, o texto será projetado aqui no canto da tela, tá bom? Apocalipse 21, verso 5, diz assim a palavra de Deus: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Repito: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ore comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa transmissão, e obrigado, ó Pai, por essa palavra profunda. Permita que nós tiremos lições profundas desse texto e que a nossa alma esteja completamente arraigada nas expressões da Tua palavra. Fica conosco, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ouvindo a voz de Deus. Eu gosto do conselho de João Calvino, quando ele diz que quem não estuda a Bíblia confunde a voz de Deus com a voz das heresias. Então, por isso, nós precisamos estudar cada vez mais a Bíblia e ter um aprofundamento na Bíblia para não confundirmos a voz de Deus com as vozes heréticas que invadem os nossos púlpitos, as nossas igrejas. E, infelizmente, essas vozes heréticas ficam ecoando no povo de Deus. É muito comum, na minha função pastoral, ter que corrigir ou reforçar ou fazer com que a pessoa possa de fato reaprender algumas questões bíblicas, porque ela ouviu de uma forma equivocada e ela confundiu essa voz ou essas vozes heréticas com a voz de Deus. E a vida cristã nos ensina a ouvirmos a voz de Deus. Somente a voz de Deus deve ser ouvida por nós, no sentido de rumo, de direção, de controle da nossa existência, da nossa espiritualidade. Eu gosto muito da ocasião em que Jesus foi transfigurado e a voz de Deus, a voz que veio do trono do Senhor, a voz que rasgou o céu, a voz que foi ouvida por todos aqueles que estavam acompanhando a transfiguração e aquele momento em que Jesus estava no monte com seus discípulos e toda a multidão. A voz de Deus foi essa: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Deus tem prazer no seu filho, diz: a ele em quem eu me comprazo, eu tenho prazer no meu filho, a ele ouvi. Então nós somos chamados a ouvir a voz de Deus por meio de Jesus, e tudo aquilo que Jesus disse é de fato verdade, tudo aquilo que Jesus de fato disse é para nós palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus por meio de Jesus e assim demonstrarmos que nós somos filhos de Deus e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer para nós que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus ouviram a voz de Deus e de fato são filhos de Deus. Então, se nós queremos de fato ser filhos de Deus, nós precisamos mostrar que a nossa vida é guiada pela voz de Deus, que a nossa vida é conduzida pelo sopro da boca da voz de Deus, e nós então precisamos de sensibilidade espiritual, que nós chamamos de discernimento
espiritual para ouvir a voz de Deus, pois Ele tem falado a todo tempo e de diversas maneiras, conforme diz o autor aos Hebreus, que Deus falou aos pais, aos profetas, por várias vezes, em diversas maneiras, e nós então precisamos ter esse discernimento, essa sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Então, nesse início, nessa introdução, eu quero retomar alguns personagens bíblicos e mostrar como eles ouviram a voz de Deus. O primeiro deles, que eu anotei aqui, é Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus, e essa voz de Deus o guiou a um caminho que ele não conhecia. E eu fico imaginando, se fosse comigo, Deus me chamando e fala assim: Jefferson, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a minha pergunta inicial seria assim: Deus, eu ouvi a tua voz, eu entendi o teu projeto, mas assim, para onde eu vou? O Senhor está me chamando para onde? Me dá o GPS, coloca aí, atualiza para mim no WhatsApp a localização. Eu vou, eu não tenho problema de ir. O Senhor está mandando, eu vou, mas para onde eu vou? Mas Abraão não faz essa pergunta, Abraão tem fé. E Deus fala assim: você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então ele ouve a voz de Deus e demonstra essa fé, e depois que eu aprendi e absorvi a história de Abraão, agora eu não reluto mais a ouvir a voz de Deus. Se Deus falou, Ele sabe, e Ele vai dar todos os recursos para Ele me conduzir até onde Ele quiser. Então hoje eu já não falo mais isso, né? Manda a localização, porque hoje eu não preciso mais, hoje a gente precisa aprender a andar por fé, e a voz de Deus é suficiente para nos conduzir. Mas certamente você e eu no passado e você, não sei, nesse momento, ao ouvir a voz de Deus, ficou pensando em mil situações. Moisés, por exemplo, ouviu a voz de Deus de uma maneira inusitada. Moisés ouviu a voz de Deus através de uma sarça que pegava fogo. Eu não sei se você ficaria assustado. Moisés ficou um pouco assustado. E Moisés então ouve a voz de Deus através de uma sarça ardente. É claro que naquela região uma sarça pegando fogo é comum, mas uma sarça que não se queima nunca, isso que era incomum. E era mais incomum ainda uma sarça que pega fogo e fogo não cessa, e a voz de Deus saindo através de uma sarça. É como se você estivesse abastecendo o seu carro no posto de gasolina e Deus falasse com você enquanto o combustível está entrando no tanque do carro. Ou você escovando o dente, por exemplo, uma coisa bem comum, você escovando o dente, bocejando e jogando ali aquela água, e Deus fala do meio daquilo que é comum, daquilo que é ordinário. Ou se Deus falasse com você e comigo, enquanto nós estivéssemos ali refogando o alimento, seria algo extremamente diferente. Foi isso, inusitado, que Moisés ouviu a voz de Deus. Elias, por exemplo, ouviu a voz de Deus de uma maneira muito incrível. Houve um terremoto, teve um forte vento, teve fogo, mas ele não ouviu a voz de Deus nessas questões, mas ele ouviu a voz de Deus numa brisa suave, num vento extremamente agradável. Muito incrível isso. Davi, por exemplo, vai falar que a voz de Deus é um trovão, e que o trovão reflete a voz de Deus, e ele fala isso lá no capítulo 29. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. E toda vez que nós ouvimos um trovão, nós então podemos lembrar que a voz de Deus é uma voz de trovão. João, no Apocalipse, vai ratificar e vai dizer para nós que a voz de Deus é como de um trovão, porque do trono de Deus saem relâmpagos, vozes e trovões, e essa canção que o Lucas acabou de cantar para nós também nos fala isso, que a voz de Deus é uma voz de trovão. Então Deus fala, e por isso nós precisamos de comunhão para ouvir a voz de Deus, e por isso o nosso tema hoje é ouvindo a voz de Deus. De maneira bem didática, eu quero dividir o texto em 3 partes para você acompanhar, e assim nós vamos estudando essa porção da palavra de Deus. Eu peço que você deixe o texto aí aberto, tá bom? Apocalipse 21, versículo 5. Então a primeira lição que eu quero trabalhar com vocês é quem fala. Quem é essa pessoa que fala? O texto diz no versículo 5, aquele que está assentado no trono disse. Então Deus Pai está assentado no trono, e assentado no trono ele disse. É muito curioso que no livro do Apocalipse, lá no primeiro capítulo, no verso 8, o próprio Deus disse assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor, o Todo-Poderoso. Então o Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus criador dos céus e
da terra, o alfa e o ômega, ou seja, o Deus eterno, ele está no trono, e estando no trono, ele fala a partir do trono. Então quem fala para nós e quem deve conduzir a nossa vida é a voz de Deus. Lá no capítulo 16, nós temos o relato de João, escrevendo aqui no Apocalipse, também dizendo para nós que ele ouviu uma voz que vinha do trono, uma grande voz, uma voz como de relâmpago, do santuário de Deus, ou seja, do trono de Deus, da casa de Deus, da Nova Jerusalém, saiu essa voz que conduziu a vida de João. Então João diz para nós que essa voz vem do trono, ou seja, Deus é quem fala, Deus é que está se comunicando. E isso também é uma lição que nós deveríamos trazer para a nossa existência, que Deus hoje, em meio à pandemia, está falando e a voz de Deus vem do trono dele. Então isso deveria trazer para nós uma segurança para a nossa existência, porque muitas pessoas pensam que Deus não se comunica mais com a humanidade, que Deus não fala mais ao seu povo, mas a Bíblia toda vai dizer para nós que Deus falou, fala e continuará falando através da Bíblia, através de várias maneiras, através de várias situações, eu diria até inusitada, e Deus intervém na nossa história e fala ao nosso coração. Você que me ouve, me acompanha nessa hora, você sabe que Deus já falou profundamente ao seu coração, e a voz dele, a forma como ele falou com você foi diferente, porque Deus não se encaixa em um padrão humano. Algumas pessoas erram porque falam o seguinte: não, Deus me falou dessa maneira e eu estou aguardando a resposta dessa maneira, mas Deus não fará com você, ou não falará com você da mesma maneira sempre. A própria Bíblia vai dizer para nós que ele falou de várias maneiras. Então Deus usa vários mecanismos, várias formas de falar conosco. Inclusive Deus pode estar falando ao seu coração através da nossa comunicação aqui, da nossa pregação e da nossa transmissão. Deus tem uma mensagem a ser dita, Deus tem uma mensagem a ser compartilhada, a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, a mensagem da salvação, a mensagem da graça e da misericórdia, a mensagem da redenção, a mensagem do perdão, a mensagem da restauração, e é essa mensagem que Deus está falando através do trono. Então, do trono sai essa voz que conduz a história da igreja. Então, é essa voz que sai do trono, e por isso João fala o seguinte: aquele que está assentado no trono disse. Então, ele está assentado no trono, mostrando mais uma vez que Deus é soberano, que Deus governa tudo, que Deus está conduzindo e que Deus, nessa condução, está dizendo, está falando. Essa voz de Deus deve ser ouvida por mim e por você. Então essa é a primeira lição que eu gostaria de dizer para você e de mostrar para você. Quem fala é Deus. Quem conduz a nossa vida, a voz de Deus. E nós somos guiados pelo Espírito Santo através da voz de Deus. Em segundo lugar, o que Deus fala? E aqui é muito interessante, aqui é o cerne do nosso sermão. O que Deus fala? Porque esse conteúdo aqui é extremamente relevante para nós. A voz de Deus, a fala de Deus aqui no verso 5 é o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. E essa é a mensagem. Então, o mundo veio a existir por conta da palavra de Deus. Deus, lá em Gênesis, disse: haja luz e houve luz. Então, a vida teve existência pela voz de Deus. Então o que ele fala? Ele fala a palavra de vida. Ele fala e aquilo que ele disse acontece. Haja luz e houve luz. Ele criou o homem pelo poder da sua palavra. O próprio evangelista João vai dizer para nós que Jesus é o Verbo. E o Verbo estava com Deus, falando com Deus e criando todas as coisas. E nós temos essa convicção a partir da leitura que nós temos do livro de Hebreus, que todo o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus por meio de Jesus. Então Deus o Pai e o Filho estavam em comunhão com o Espírito, criando todas as coisas, e todas as vezes que Deus falou, haja, de fato houve, porque a voz de Deus é criadora, a voz de Deus é poderosa. E aqui mais uma vez nós temos essa fala de Deus que vem do trono, dizendo que Ele está fazendo alguma coisa. Então o que Ele fala? Ele fala que Ele está trabalhando. Isso é extremamente relevante para nós. O nosso Deus não está dormindo, o nosso Deus não está distante da nossa existência. O nosso Deus não está alheio às questões que afligem a nossa vida. O nosso Deus está atento a tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, na nossa existência aqui e agora, e o nosso Senhor Jesus já está preparando a nossa casa, e nós estamos estudando
o livro do Apocalipse e sabemos que a nossa casa será maravilhosa na eternidade. Então Jesus falou assim: eu vou preparar uma casa para vocês. Eu trabalho, meu Pai também está trabalhando. E a voz que sai do trono é essa: eu estou trabalhando, eu estou fazendo novas todas as coisas. E aqui eu fico maravilhado de pensar que nós podemos ver que a existência humana e de toda a criação não é estática, ou seja, Deus está atrás de tudo e Deus está por detrás de tudo, cuidando de tudo, sustentando tudo e preparando tudo aquilo que nós ainda não conseguimos ver, porque Deus está fazendo novas todas as coisas, Deus está renovando tudo a partir de si mesmo, a partir do poder da sua palavra. Então aquele que tudo criou de acordo com a sua vontade, também fará novas todas as coisas, e essa é a mensagem maravilhosa das boas novas. Deus está recriando, criando de novo todas as coisas. Então você pode pensar assim: meu casamento está destroçado, e aí a voz que sai do trono de Deus é o seguinte: eis que faço novas todas as coisas, inclusive o seu casamento. Eis que as minhas relações humanas estão despedaçadas, e a voz de Deus é essa para mim e para você: eis que posso refazer e fazer novas todas as coisas. E você pode então pensar que o seu relacionamento com seu filho está complicado e Deus está falando: eis que faço novas todas as coisas. E aí você se lembra de alguém que você discutiu, brigou, ou teve um desentendimento, ou já não tem mais a mesma relação, e a voz que sai do trono de Deus é essa: eis que faço novas todas as coisas. Aí você pode lembrar que a terra está corrompida, que a terra está gemendo por conta do pecado humano, e aí a voz que sai do trono de Deus é essa: eis que faço novas todas as coisas. Porque, inclusive, se você está aí com o texto aberto, no capítulo 21, você vai ver que a visão de João é o seguinte: 21:1, vi no novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, João está contemplando tudo aquilo que Deus estava refazendo, ou seja, o nosso Deus, e a fala de Deus é que Ele está fazendo novas todas as coisas. Isso deveria colocar no meu coração e no seu coração esse espírito de adoração, porque eu já não sou mais o mesmo que fui, e Deus está fazendo novas todas as coisas na minha vida, e por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus para renovar os nossos pensamentos e mudar completamente a nossa existência, porque Deus vai renovando e Deus vai refazendo os nossos conceitos, os nossos valores, e a gente vai então tirando na nossa vida, expurgando na nossa vida os conceitos desse mundo, e Deus vai fazendo os nossos pensamentos, ou refazendo os nossos pensamentos. Dia desses eu aconselhava uma pessoa que infelizmente estava caminhando para uma situação complicada, até de pensamento sobre a morte, sobre suicídio. Então, no aconselhamento, mesmo virtual, fui mandando reflexões, mandando ideias, e ela foi mudando o pensamento, e foi muito incrível que ela foi tirando pensamentos de morte e pensando na vida, ou na beleza da vida. E aí ela falou assim: por que isso está acontecendo? Eu falei assim: porque Deus está fazendo novas todas as coisas. É esse Deus que nós cremos, e a fala de Deus é que Ele vai renovar toda a nossa existência. Eu creio plenamente de que a Igreja Batista Nova Canaã será outra igreja pós-pandemia. Por quê? Porque eu creio na palavra que sai do trono de Deus. Eu creio que Deus está fazendo novas todas as coisas, que Deus está renovando a nossa vida, a nossa existência e os nossos valores. E essa renovação é obra de Deus por meio do Senhor Jesus. Então a voz que sai do trono de Deus é que Ele está fazendo novas todas as coisas. Eu gostaria que você cresça nessa palavra, que você cresça nessa voz de Deus, que Ele está renovando o seu casamento, a sua família, que Ele está fazendo novas as suas relações, que Ele está fazendo novas todas as coisas que tangem a vida e a existência da igreja. Você consegue imaginar isso? Eu acho que inclusive vocês terão muita surpresa quando vocês chegarem aqui na igreja, ou no templo, porque igreja somos nós, né? No templo. Tantas transformações e tantas coisas novas que Deus está fazendo. Vale a pena lembrar, e aqui eu encerro essa primeira parte, que Deus gosta de coisas novas. Deus sempre está renovando tudo aquilo que Ele criou.
E por isso não podemos puxar o freio de mão e estacionar na vida cristã. E você pode lembrar de alguém que fala assim, não, já aprendi, eu já sei, eu já conheço, eu não gosto das coisas novas. Não, gente bonita, gente de Deus, precisamos aprender coisas novas. Cada vez que nós nos encontramos com Deus, com a Bíblia, com os estudos da Palavra de Deus, a Bíblia vai nos renovando. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que nós vivemos uma novidade de vida. Precisamos passar por essa renovação da nossa mente. E aqui a voz que sai do trono é que ele está fazendo novas todas as coisas. Glórias a Deus por isso. A outra voz que sai do trono é que ele diz o seguinte: tudo está feito. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai me acompanhar no versículo 6. Ele diz assim: tudo está feito. Então a voz do trono disse que Deus fez tudo, ou seja, Deus está concluindo a sua obra, e várias vezes nós contemplamos essa frase nos lábios de Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele fala assim: tetelestai, está consumado. Eu acabei a tua obra, eu concluí o teu plano, eu concluí a missão que eu recebi do Senhor. E agora aqui a voz que sai do trono de Deus é que a própria voz de Deus diz assim para nós: tudo está feito, tudo está consumado. Literalmente significa que todas as promessas de Deus se tornaram realidade. Pensa nisso comigo rapidamente. Todas as promessas que ele havia dito, havia feito, tudo agora está realizado. Então essa visão que João tem da eternidade, essa visão que João tem do céu, ele contempla que tudo está feito, ou seja, nós estaremos um dia na presença de Deus e todas as suas promessas já estarão estabelecidas. Pensa nisso. Que incrível! E aí você pode pensar assim: e o meu sofrimento? E as minhas lágrimas? E as minhas lutas? E as minhas questões pessoais? E as minhas lutas existenciais? Me acompanhe no versículo 4. Tudo está feito porque Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa promessa um dia será realidade plena, real na nossa vida. A morte já não existirá mais, não sofreremos mais com a morte, porque nós estaremos diante do autor da vida. Já não haverá mais luto, não choraremos mais pelas pessoas queridas, não ficaremos mais pranteando, angustiados, depressivos, não sofreremos mais com dores, com medicamentos. Eu aqui agora tenho que tomar bastante medicamento. Eu fico imaginando assim, quando eu estiver na casa do meu pai, eu não precisarei mais tomar medicamentos controlados. Porque as primeiras coisas se passaram. Tudo novo se fez. Então a voz que vem do trono é o seguinte: eis que faço novas todas as coisas e tudo está feito. E nós podemos confiar em Deus porque Ele sempre cumpriu tudo aquilo que Ele disse. E nós cremos nas promessas do nosso Senhor Jesus. Então, o que espera o nosso futuro? Porque essa expressão, na realidade, vai mostrar para nós que o nosso futuro não é incerto, muito pelo contrário, o nosso futuro é correto e é certo. O nosso futuro seguro está, porque Deus está no nosso futuro e Deus garante que fará tudo de acordo com as suas promessas, e as promessas de Deus são maravilhosas para a nossa vida. Ele é fiel, então o nosso futuro é certo, porque Deus é eterno e Deus está cuidando da nossa vida, cuidando da nossa existência. E todos aqueles que tiverem sede, todos aqueles que tiverem desejo de beber da fonte da água da vida, conforme o texto vai dizer para nós, têm acesso à graça, à misericórdia e à bondade de Deus. Então, todos aqueles que quiserem beber da graça de Deus, poderão ter acesso à graça de Deus, porque Ele vai saciar toda a nossa existência. Então, a voz que sai do trono de Deus é essa voz que Ele saciará todas as nossas necessidades, é aquele que vai saciar a nossa fome, a nossa sede pela busca do eterno. Então Ele mesmo colocou no nosso coração o desejo pela eternidade e Ele mesmo vai suprir todo esse nosso desejo, e por isso nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, sobre nós. Esse Jesus que vai nos levar às águas tranquilas, esse Jesus que vai nos levar para beber na fonte, esse Jesus que vai nos levar
para o trono de Deus e ali veremos que tudo está feito, e esse Jesus que vai nos levar diante do trono de Deus e nós ouviremos Deus falando que Ele está fazendo novas todas as coisas. E terceiro e último lugar, para caminhar para o final, o que Ele fala? Nós já vimos, quem fala é Deus, o que Ele fala. Em terceiro lugar, o que Ele ordena para João. Então, no versículo 5 nós temos: escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, ele pede que nós tenhamos muito apreço por sua palavra. Então, Deus ordena que suas palavras sejam escritas, a fim de que elas não sejam esquecidas e que as próximas gerações de cristãos tenham acesso à revelação do amor de Deus. Tanto é que, se você parar para pensar, e isso é uma questão até óbvia, nós não estamos vivendo no primeiro século, e depois de 2000 anos nós temos acesso ao livro do Apocalipse e os demais livros da Bíblia, porque as palavras de Deus foram escritas. A voz de Deus foi ditando o conteúdo bíblico. Nós temos esse relato no Novo Testamento, que Deus mesmo que disse aquilo que Ele queria que ficasse registrado, e assim nós temos a revelação do amor de Deus. As palavras do Senhor Jesus para nós foi a seguinte: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então as palavras de Jesus permanecerão para todo sempre. Então as palavras de Deus permanecem para sempre. A palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus é reta, a palavra de Deus é perfeita, é fiel, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus não precisa de atualização. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos no texto sagrado. Deus mandou registrar tudo aquilo que ele estava falando, e a expressão de Deus, a voz que sai do trono para João é o seguinte: escreve aí, anota aí, João, tudo aquilo que eu estou escrevendo vai de fato acontecer. Escreve aí, anota aí no livrinho. Pode anotar aí, faz aí um livro chamado Apocalipse. João, escreve aí. E tem muita gente, João, que vai zombar da história da igreja, vai pensar que isso não vai acontecer. Mas escreve aí, João, que vai acontecer. Porque no capítulo 22 ele fala o seguinte: se alguém tirar alguma coisinha, algum tio, uma vírgula, uma palavra, se alguém tirar alguma porção dessa revelação, eu também vou tirar essa pessoa do reino de Deus. E também não quero que ninguém acrescenta nada naquilo que eu estou dizendo. Então, João, escreve tudo, deixa tudo anotadinho, mesmo que algumas pessoas não entendam, João. Eu sei lá que lá, depois de mais de 2000 anos, João, o Lucas, o Jefferson, a galera aí vai sofrer para interpretar tudo aquilo que eu estou mandando você escrever. Mas escreve, João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E aqui eu quero explicar para vocês essas duas expressões, palavras fiéis. A expressão no grego traz um sentido de confiável, digno de toda confiança, sem adulteração, ou seja, a palavra de Deus é escrita e ditada pelo próprio Deus. O Espírito Santo é quem inspirou a sua palavra, e os autores bíblicos foram homens e mulheres usadas por Deus para redigirem o texto bíblico. Então nós temos o relato de homens e mulheres que fazem parte da história bíblica e os homens que escreveram a Bíblia. Então são palavras fiéis, não são palavras humanas, são palavras escritas por homens, mas ditadas por Deus. Então, a própria Bíblia vai dizer para nós que toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui o próprio Deus falando com João, falando para ele: escreve tudo isso porque são palavras fiéis, são palavras extremamente confiáveis e também são palavras verdadeiras. A expressão grega, inclusive, é a expressão aletheia, que ficou muito conhecida nos últimos anos no nosso país e traz um sentido de fidedignidade, confiabilidade diante da justiça. Então, a palavra é fidedigna, correta. E essa justiça está em oposição à falsidade. Não podemos falsear a palavra de Deus. Não podemos
mexer na palavra de Deus. Muito pelo contrário, precisamos fazer com que a palavra de Deus revele a sua verdade e mostre a sua justiça. Então, tudo aquilo que Deus deixou escrito para nós são palavras verdadeiras. Até inclusive aquelas porções que nós não entendemos ou até mesmo temos dificuldades em cumprir, mas é a voz de Deus. Essa mesma expressão foi usada por Jesus em várias ocasiões. Por exemplo, uma delas que é muito conhecida: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a mesma expressão que Deus aqui está usando quando Ele fala que as palavras dele são verdadeiras. Então, quem conhece a verdade, conhece a libertação. E a verdade para nós, mais uma vez, não é um conceito filosófico, a verdade para nós é a pessoa do Senhor Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós conhecemos a verdade, a palavra de Deus, nós desfrutamos dessa liberdade. Eu concluo com o Salmo 29, com algumas expressões da voz de Deus, pedindo graça e misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida, e que a voz de Deus seja poderosa na minha e na sua existência. É Deus quem fala, Ele fala que está fazendo novas todas as coisas, ou seja, a mensagem do Evangelho, e Ele diz para nós confiarmos na sua palavra, porque a sua palavra é fiel e é verdadeira. Eu encerro lendo Salmo 24. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar crias às costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória, glória, glória. Quero que você guarde isso, a voz de Deus é poderosa, e um dia nós ouviremos essa voz face a face. Louvado seja Deus por isso.